Olá galera, muito bem-vindos de volta. Então hoje nós ainda falando sobre um pouco do array. A gente já conhece a função for, certo? E uma forma que ela tem é você criando, né, uma condição, por exemplo, vou determinar uma variável aqui. Então você parar, por exemplo, nosso array ali, por exemplo, ponto .length, né? Eu vou fazer uma iteração, né, um loop, né? E aqui, por exemplo, eu vou executar uma determinada tarefa. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu tenho um array, o for aqui, ele vai ver para mim. Eu declarei a variável, né? Aqui no caso ele vai começar como zero. Ele vai rodar esse loop, o número de índices, perdão, que esse array tiver, no caso aqui são 4, né? Então ele vai rodar e para cada i aqui ele vai incrementar mais um. Então ele vai rodar até 4 e vamos supor que fosse para exibir esse nome na tela. Então é bem simples de usar, é mais ou menos igual às outras linguagens, igual a gente já viu, por exemplo, PHP. Existe uma outra forma do for que lembra um pouco o for each, por exemplo, PHP, que eu vou mostrar aqui, que é bem simples de usar e no caso para listar, por exemplo, itens do array, ele é bem interessante. Vou colocar aqui, ó, por exemplo, document.write, certo? Então nós vamos fazer o seguinte. Aqui eu vou colocar let i, né? Estou declarando a variável i, tá certo? Vou colocar a palavra reservada in e o nome do array que eu tenho, arr, tá certo? E aqui agora eu vou fazer o seguinte, olha só, arr, chaves, tá certo? Coloco o i aqui, que é a nossa variável, que vai ser correspondente ao índice. Vou só concatenar com um br aqui, para ele pular a linha, tá? Isso aqui é HTML. O que eu estou fazendo aqui? Eu tenho um array com 4 nomes, tá certo? Vamos supor que eu não soubesse quantos nomes que ele pegou. Vamos supor que ele estivesse trazendo isso do banco de dados e, assim, para mim foi transparente. Ele pegou os dados do banco de dados e colocou no sistema lá. Então ele vai trazer aqui para mim todos esses nomes dentro do array. O for, nessa forma aqui, ele vai contar para mim quantos itens tem no array, vai fazer o loop incrementando esse i aqui e cada loop ele vai colocar aqui no caso, por exemplo, o i vai ser igual a 0, depois na próxima passagem igual a 1, igual a 2, até chegar o número de índices completo do array. No caso aqui eu tenho 4 índices, né? Então ele vai passar aqui 4 vezes. Eu coloquei concatenei com br aqui só para pular a linha. Então para mim aqui ele vai trazer esses nomes em lista. Vamos ver lá? Beleza, olha aqui. Função for Mateus, Marcos, Lucas, João. Se eu voltar lá e tirar, por exemplo, o nome João, tira a vírgula aqui também, o que vai acontecer? Ele vai, com a mesma função, ele não vai dar erro. Por quê? Porque como ele está contando os índices do array, então eu não preciso mudar nada aqui. Tem que ser até tantas repetições. Ele mesmo já vai fazer isso aqui automático. Agora, ao invés de 4 loops, ele vai fazer 3. Vai me trazer só os 3 nomes que eu tenho lá. Vamos ver? Isso aí. Beleza. Então, esse aqui lembra bem o for each do PHP, certo? Então, você nessa situação aqui, inclusive, você pode fazer outras operações. Eu listei aqui que foi uma forma fácil de exemplificar o uso do for aqui, tá? Mas não, assim, não precisa ser exatamente isso aqui, não. Isso aqui foi só uma dica rápida para vocês poderem usar aí com facilidade na hora que precisar listar um array e de repente percorrer para fazer alguma outra operação, tá certo? Até o próximo vídeo, então, um abraço.